Fala aí, galerinha do oitavo ano. Tudo tranquilo, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando aí, galera, a nossa videoaula número 13, galera, da playlist do oitavo ano. E hoje, pessoal, nós vamos aí iniciar o capítulo 9, onde nós falamos do nosso querido quadrilátero, tá? Nós terminamos aí o assunto de triângulos e hoje entramos aí no assunto de quadriláteros, pessoal. Então, simbora aí para a nossa videoaula. Sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 9, galera, para quem quiser aí a página, tá? Nós estaremos aí na página 191 do nosso livro. Beleza? Então, vamos lá, quadriláteros. Para começar, vamos ver aqui o que os quadriláteros são, né? Porque a importância dessa figura. Primeira coisa que o livro já fala, olha só, que eles são polígonos. Importante, né? Polígonos é uma figura de vários, né, ângulos, vários lados aí. Então, você tem um polígono. Beleza? Tranquilo? Então você tem polígonos especiais dentro dos quadriláteros. Você vai ter umas figuras especiais, tá? Mesmo sendo polígonos de 4 lados, possuem dentro dessa denominação quadrilátero, né, características e nomes específicos. Como assim, Cadu? Você vai aprender aqui nessa parte da nossa disciplina do capítulo 9, o que? Você vai ver que os quadriláteros, eles se dividem em duas partes, duas denominações, que são que os paralelogramos e os trapézios, tá? E os paralelogramos, eles vão se dividir em quadrados, em retângulo, em losango, tá? E você vai ver a característica dos próprios paralelogramos. O que vai caracterizar um paralelogramo que diferencia do trapézio, tá? Você vai ver tudo isso nessa parte da matéria, tá? Então você vai ver que os quadriláteros, eles são importantes porque uma figura ela apresenta 4 lados, mas ela apresenta propriedades diferentes. E isso vai diferenciar o quadrado do retângulo, o retângulo do losango, o losango do trapézio e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Conceito principal de quadrilátero. É uma figura que tem 4 vértices, 4 ângulos e 4 lados. Acabou, filho. Por isso que é quadrilátero. Quadri de 4, né? Então vai ter 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, vamos olhar. Aqui, galera, a gente vai identificar o que é cada coisa. Primeiro, a gente vai para os vértices. Olha só, os vértices eu vou colocar na cor vermelha, tá? Você tem aqui, ó, nessa letra maiúscula, sempre isso. A letra maiúscula, ela vai mostrar para você, tá bom? Então, você vai ter o seguinte, galera. Você vai ter ali a letra A maiúscula, um vértice. A letra K maiúsculo, o outro vértice. P, o outro vértice. R, o outro vértice. Então aí estão os 4 vértices. Beleza? Tranquilo? Agora você vai ter o quê? Em rosa, eu vou desenhar os ângulos, ó. Aqui você vai ter o ângulo A. Aqui você vai ter o ângulo K. Aqui você vai ter o ângulo R. E aqui você vai ter o ângulo P. Beleza? Tranquilo? E aqui, olha, você tem os lados, ó. Você tem um lado AB, AP, AK, quer dizer, desculpa. AK de AK-47, Cadu? Não, né, pessoal? Não é aquela AK do jogo aí do Free Fire aí, quem joga, não, galera. É o AK de matemática mesmo, de vértices, de lado. Então, Cadu, como que eu vou apresentar aí cada lado? Ó, você vai começar pelo vértice. Ó, o A, que é a nossa... vem primeiro do que o K. Então, vou começar com o A, depois coloco o K. Então, o segmento ele vem do A e vai para o K. Se eu estou falando de um segmento, eu faço um traço em cima. Vamos lá. Eu quero o segmento K
P, então você vai colocar aqui K, P e o traço em cima. PR, você vai colocar aqui, ó, P, R, não é Paraná não, tá, galera? É que ele começa no vértice P, termina no vértice R, e é um segmento, por isso que você coloca aquele traço em cima, beleza? E você tem aqui, olha, o AR, tá? Com um tracinho em cima. O A é onde o vértice foi iniciado, o R é onde ele termina e o tracinho em cima para indicar que é o lado, tá? Que é aquele segmento ali. Então vamos ver esse lembrete. Lembrete, todo quadrilátero possui o quê? 4 lados. Existem quadriláteros côncavos e convexos, tá? E aí, galera, a gente vai diferenciar esses quadriláteros por uma ideia aqui. Olha só, mas vamos continuar. Ali ele mostra pra gente, ó, os vértices é o A, o R, o P e o K. Aqui estão os lados, né, galera? Aqui ele fala onde estão os ângulos, ó. Perceba que o ângulo, ele indica através do que, Cadu? Ele indica o ângulo colocando o vértice que se encontra o ângulo, ó. Igual esse ângulo aqui, ângulo rosa, ele está no vértice A, então ele coloca um A e em cima desse A ele vai colocar um acento circunflexo, dizendo que é ângulo. Matematicamente a gente faz isso. Eu quero falar do ângulo R, então eu vou colocar R em um traço, em um acento circunflexo. P, vou colocar P e um circunflexo. K, quero falar do ângulo K, um K e um circunflexo. Nessa figura, não sei se você consegue perceber, mas você tem uma linha pontilhada que liga vértices opostos, olha. Ele está ligando vértices opostos, ó. Essa linha está ligando o vértice A com o vértice P. Ela está ligando o vértice K com o vértice R, né? Essa figura, né? Essa reta agora que a gente construiu, esse segmento que vai de K até R e que vai de A até P. Então eu tenho aqui o segmento AP e o segmento KR. Esses dois segmentos ali, ó, pontilhados, nós vamos chamar eles de diagonais, tá bom? São as diagonais da minha figura, tá? Então eu tenho essa diagonal aqui e tenho essa diagonal aqui, beleza? Perceba que as diagonais, então, elas são o quê? Segmentos que ligam vértices opostos, tá? É isso que é o papel da diagonal. Pronto, acabou. E agora, vamos aqui continuando, ó. E aí, olha a informação que ele te dá. Cadu não, né? Aluno, todo quadrilátero possui duas diagonais. Duas, não é 3 e também não é uma. Não é 4 e também não é 5. Não é 10 e também não é nada. Duas é duas. Então, todo quadrilátero vai apresentar somente duas diagonais. Acabou. Te deu informação importante, né? E aí, ele fala ali sobre os ângulos opostos, que a gente já viu. O A é oposto ao P, o R é oposto ao K, né? Ó, o perímetro, galera. O que é o perímetro? Olha só. O perímetro vai ser a soma dos 4 lados. Então, por exemplo, o perímetro de um quadrilátero é a soma de seus 4 lados. Então, vamos olhar aqui a nossa figura. Vamos colocar aqui agora uns valores aqui para cada lado, tá? Ó, deixa eu apagar aqui os lados e a gente vai colocar uns valores aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui 5 centímetros. Aqui eu coloco, por exemplo, deixa eu botar aqui 6 centímetros,
5 centímetros e 6 centímetros. Se eu quero o perímetro, perímetro a gente coloca com a letra P. É só eu somar todos os lados. 5 mais 6, 11. 11 mais 6, 16. 16 mais 6, você vai ter aí 22. Então, o nosso perímetro é 22 centímetros. Nesse exemplo, se fosse outros valores, eu teria um perímetro diferente. Mas quando eu falo em perímetro, seja de um triângulo ou seja de um quadrilátero, eu estou falando sobre soma dos lados. Se for um triângulo, eu vou somar 3 lados. Se for um quadrilátero, eu vou somar os 4 lados. Beleza? Então, tranquilo aí. Já aprendemos muita coisa já nesse início de videoaula. Tá bom? E agora vamos para a definição. Um quadrilátero, ele pode ser convexo ou ele pode ser côncavo, né? E aí, Cadu, como que eu vou descobrir se esse meu lado, minha figura é convexa ou se essa minha figura ela é côncava? Galera, simplesmente você vai prolongar os lados. Olha só, foi o que o carinha aqui do nosso livro fez, ó. Ele prolongou os lados, ó. Essas linhas pontilhadas que ele fez são prolongamento dos lados, olha. Ele está prolongando os lados. Perceba, galera, que mesmo eu prolongando os lados, nunca esse meu prolongamento vai cortar a minha figura. Esse prolongamento nunca entra dentro da figura. Pelo contrário, né? Ele sai da minha figura. Quando esse prolongamento ele não corta a minha figura, ele é convexo. Então aqui, olha, convexo. Agora, olha só essa figura aqui. Pegar o lado SR. Vou prolongar ele, ó. Prolonguei. Não cortou a figura. Beleza. Por enquanto, a gente ainda acha que ele é côncavo. Agora, nós vamos pegar o lado ST. Olha só. Prolonguei. Por enquanto, nós estamos achando que ele é convexo, ó. O S e o T. Estou prolongando. Beleza. Não cortou a minha figura. Vou pegar o vértice AU. Ó, o U, ele está aqui. Então, eu vou pegar esse vértice. Prolonguei, saiu da figura. Agora, olha só esse lado aqui. AU. Olha, ele está cortando a minha figura. Ele entra na figura. Pronto, já descaracterizou uma figura convexa. Tá bom? Então, para saber se é convexo ou se é côncavo, você vai prolongar os lados. Se cortar a figura, você já sabe que é côncavo. Olha esse outro lado aqui, o R. Vou pegar o R e prolongar. Prolonguei, foi para fora. Mas olha agora quando eu prolongo o lado do vértice U. Cortou a minha figura, olha. Então isso daqui caracteriza o côncavo. Então, galera, para você saber se é côncavo ou convexo, prolonga os lados. Prolonga os lados. Beleza? Então já veja quanta coisa a gente já aprendeu nesse início de videoaula. Nós aprendemos que os quadriláteros eles vão se dividir em paralelogramos e trapézio, né? E que os paralelogramos vão ter nomes diferentes, vão ter figuras diferentes ali no paralelogramo. Nós aprendemos que um quadrilátero é uma figura que apresenta 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices, que ela apresenta 2 diagonais, tá bom? Que essa figura ela pode ser convexa ou que ela pode ser côncava, tá? Então nós aprendemos já muita coisa nesse início aí de videoaula. Vamos agora para a próxima página, galera, página 193, tá? A gente começou na página 191, foi para 192 e agora estamos na 193. Soma das medidas dos ângulos internos. Galera, no triângulo, quando eu media os ângulos internos, essa soma sempre dava 180 graus. Ângulos internos na parte de dentro.
Então, olha só, soma das medidas dos ângulos internos. Internos é dentro, então dos ângulos de dentro da minha figura, tá? O que o Cadu falou para você no início dessa videoaula? Essa figura apresenta 4 ângulos internos, ou seja, 4 ângulos na parte de dentro, tá? Aqui nós vamos ter uma regra. E que regra é essa, Cadu? Sempre que eu pegar esses 4 ângulos e somar em qualquer quadrilátero, sempre o valor tem que ser igual a 360 graus. Sempre. Qualquer quadrilátero, seja ele quadrado, seja ele trapézio, seja ele retângulo, seja ele losango, ou simplesmente um paralelogramo, se ele definir assim, você vai ter sempre a soma igual a 360 graus. Ponto e acabou. Vamos olhar aqui. Então eu tenho o ângulo A, que ele coloca aqui com uma letra minúscula. Você tem esse ângulo aqui, que é o Mzão. Tá? Aqui você sabe que você pode caracterizar ele como Mzão. Você pode colocar esse ângulo A, se ele não colocasse com letra minúscula, você poderia escrever como A e um acento circunflexo. Você tem o ângulo R, aqui, olha, que você poderia colocar ele como Rzão e um acento circunflexo. E você tem o ângulo B, que se você quisesse, você poderia definir como Bzão. O que isso aqui vai dizer, né? Vai dizer o seguinte: se eu pegar Azão, o ângulo Azão lá, pegar o ângulo B, pegar o ângulo M e pegar o ângulo R, isso tem que ser igual a 360 graus. Acabou, galera. Foi. Simbora. Aqui, pessoal, ele explica como chegamos nesse resultado aqui. Ele vai explicar para você como que você chega nessa fórmula que eu acabei de desenhar aqui para você no seu livro, tá? Só que nós não precisamos ficar nessa ideia, mas só para te mostrar aqui que você vai ter o seguinte, olha só. Essa figura, né, o paralelogramo, quando eu traço somente uma diagonal, olha só, deixa eu traçar aqui uma diagonal. Quando eu traço uma diagonal, olha, tracei a diagonal, perceba, galera, que eu formo aqui, ó, um triângulo. E aí, ó, eu vou mostrar aqui para você o triângulo. Você tem esse triângulo vermelho aqui. E você vai ter o outro triângulo aqui embaixo, ó, que tá um vértice. E aí você vai ter o outro triângulo aqui, olha. Então, quando você traça uma diagonal no seu paralelogramo, no seu quadrilátero, você acaba tendo 2 triângulos. E aí, o que você sabe? Você sabe, né, que no triângulo, os ângulos, olha só, esse ângulo mais esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, tem que dar quanto? 180 graus. E a mesma ideia vai funcionar para o triângulo roxo. Esse ângulo laranja aqui, mais esse ângulo laranja aqui, mais esse ângulo laranja aqui, tem que dar 180 graus. Só que se eu juntar eles, olha só, juntando eles, esse, ó, acaba que eu tô aqui somando 180 mais 180, que dá 360 graus.
Então, é essa a definição. Ele tira essa fórmula desse cálculo, onde ele demonstra isso fazendo isso, tá? Traçando uma diagonal, dividindo o nosso quadrilátero em duas partes, e aí você vai ter um triângulo na parte de cima e um triângulo na parte de baixo. Beleza? Tranquilo, galera? Show de bola? Agora, vamos ler aqui esse lembrete? É muito importante. Olha só. No quadrilátero, a soma dos ângulos internos, tá? É igual à soma dos ângulos externos. Como assim, galera? Tanto o ângulo interno, que é o ângulo de dentro, se eu somar os 4 ângulos internos, tem que dar quanto? 180 graus. Se eu pegar agora os ângulos externos e somar os ângulos externos, essa soma também vai dar 360 graus. Então, acaba que quando você grava um, você grava o outro, tá bom? Ângulos internos no quadrilátero, 360 graus é a soma. Ângulos externos no quadrilátero, a soma também é 360 graus. Lembrando que se interno é dentro, externo vai ser fora, tá? Os ângulos que estão fora. Vamos agora, galera, continuando aqui, página 195, tá? Que, se eu não me engano, a página 194 vem na parte de exercícios ali, vem numa parte de algumas definições, e não é isso que a gente quer agora. Deixa só eu tirar isso daqui, galera, jogar aqui pra cima. Que era de um outro livro aqui. E agora, galera, a gente vai aqui para quadriláteros notáveis, tá bom? Então, vamos lá. Quadriláteros notáveis são aqueles que possuem, olha só, vamos ver aqui o que ele vem falando. O que serão esses quadriláteros notáveis? São quadriláteros que possuem os lados opostos paralelos e congruentes. Paralelos é que um tá igual ao outro, né? E congruentes, lados iguais, tá? Já falei isso para você. Leu lá, congruente é iguais. Então, esses lados eles são paralelos e iguais. Nesses quadriláteros, o ponto de encontro das diagonais é chamado de centro de simetria. Ó. Como exemplo desses quadriláteros, destacamos o paralelogramo. Vamos olhar aqui o paralelogramo? Esse carinha aqui, cara, ó. Esse meu amiguinho aqui de baixo é o nosso paralelogramo. Perceba que no nome ele já te dá a dica da própria definição. Paralelo vem de quê? Vai te lembrar da primeira definição, que os lados opostos devem ser o quê? Todos paralelos. Perceba, portanto, que esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui de baixo. E que esse lado amarelo aqui é paralelo ao seu oposto. Onde está esse oposto? Do outro lado. Então, olha só. É tudo paralelo. Então, a primeira regra, a gente já definiu. Eles são paralelos. E aí, galera, é o seguinte. Os paralelogramos, seja eles, e aí você depois vai ver quadrado, retângulo ou losango, ele vai ter as suas definições, mas a principal é que os lados opostos sempre serão iguais, ou seja, em comprimento.
Se AB vale 10 centímetros, então o lado lá de baixo também vale 10 centímetros. Se AC vale 5 centímetros, por exemplo, esse lado BD aqui também vai valer 5 centímetros, tá? Show de bola? Agora, galera, o que é esse famoso centro de simetria, né? Vamos ver aqui. Olha só. Deixa eu pegar essa caneta roxa aqui e traçar a nossa diagonal. O que eu falei sobre a diagonal? A diagonal vai ser um segmento que liga vértices opostos. Então eu vou traçar a primeira diagonal do C. Onde que está o vértice oposto? O B. Então vamos traçar aqui. Traçando lá do C até o B. Pronto. Tracei a primeira diagonal. Vamos traçar a segunda diagonal. Do A até o D. Pronto. Agora, veja que essa figura apresenta um ponto de encontro, olha. Essas duas diagonais apresentam um ponto que elas se encontram. Esse ponto ali no meio, a gente vai chamar de centro de simetria. Então, esse cara aqui é o tal do centro de simetria. Tá bom? Centro simétrico da nossa figura. E aí, se eu traço uma reta paralela aos lados, olha, passando por esse segmento, eu posso dizer que esse lado aqui é exatamente igual a esse lado aqui. É como se fosse um espelho, tá? São iguaizinhos em comprimento, em tudo. Então, se eu passo uma reta pelo eixo de simetria, paralelo aí a um dos lados, eu tenho o quê? Que esse meu eixo, né, de simetria, a gente chama essa reta que eu tracei aqui de eixo de simetria, ele divide a minha figura pela metade, beleza? Essa aqui é a ideia. Perceba que o eixo de simetria é paralelo ao lado amarelo. Então, quando eu traço e ele passa pelo ponto simétrico, pelo ponto de simetria, ele está dividindo a minha figura na metade. Essa é uma ideia importante que o centro de simetria nos dá. Beleza? Tranquilo? Então, olhamos aqui o nosso paralelogramo. Vamos continuar aqui a nossa figura. Vamos lá. Alguns quadriláteros têm nomes específicos, embora possuam a mesma características do paralelogramo. Então, galera, nós temos o paralelogramo e aí a gente vai começar a modificar esse paralelogramo e vamos obter ali figuras diferentes, tá bom? Diferentes assim, nós vamos destacar todo retângulo, ele é um paralelogramo. Só que ele é um paralelogramo com uma informação determinada. E a gente vai ver que informação é essa agora. Beleza? Então a gente vai aprender por que a gente chama um retângulo de retângulo e não chamamos ele de paraleletângulo. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver aqui a definição. Letra A. Por que a gente vai chamar o retângulo de retângulo? O retângulo é o paralelogramo. Então, olha, destaque essa informação, pelo amor de Deus. Olha só, retângulo é o paralelogramo, ou seja, ele é um paralelogramo em que os quatro ângulos internos são congruentes, ou seja, são iguais, os quatro ângulos de dentro são iguais e medem sempre o quê? 90 graus. Ponto, acabou. Retângulo, ele é um paralelogramo que os seus ângulos valem 90 graus. Ponto. Acabou, filhão. Tá aí definido. Então, olha só, o retângulo,
os seus ângulos, o que caracteriza ele é isso. A presença de 4 ângulos iguais, tá bom? E aí, galera, também não é só isso, tá? Depois a gente vai vendo aí, aos poucos, cada figura, e aí a gente vai vendo cada definição, né? Porque o retângulo, ele também apresenta o quê? Lados opostos iguais, só que os 4 lados, eles não são iguais, vai ter diferença, né? Por exemplo, aqui nitidamente nós percebemos o quê? Que esse segmento daqui de cima, ele é menor que o segmento da lateral. É nítido isso pra gente, né? Mas perceba que ele segue a regra principal dos paralelogramos, que é o quê? O lado de baixo é igual ao lado oposto. O lado de cima, ó, os lados opostos são iguais, né? Ó, esse lado é igual a esse lado. Só que os 4 não são iguais. Ponto. Acabou. Agora, vamos ver o losango, né? Por que a gente chama um losango de losango? Ó, o losango, ou rombo, né, que é outro nome, mas a gente faz sempre, você vai sempre ouvir losango, né, galera? Rombo é mais difícil. É um paralelogramo, então, de novo, todas essas figuras que nós estamos estudando até o momento, elas são paralelogramos acima de tudo. Só que com alguma característica que vai fazer a gente chamar ela de losango, tá? É um paralelogramo em que os 4 lados, aqui pronto, ó, os 4 lados são iguais. Na figura de cima, você tinha o quê? Os ângulos internos iguais. Ele não fala nada de lado. Agora, no losango, ele já apresenta o quê? Os lados iguais. As diagonais também, olha, quando ele fala em diagonais, elas são perpendiculares, ou seja, formam ângulo de 90 graus entre si. Quando ele fala assim, diagonais perpendiculares, é que elas formam um ângulo de 90 graus. A gente vai ver isso na figura agora, tá bom? E bissetrizes dos ângulos internos, ou seja, o que seria isso? Bissetrize dos ângulos internos. Essas diagonais, elas dividem o ângulo interno, tá? Em 2 ângulos iguais. A gente vai ver isso agora na nossa figura. Vamos olhar aqui. Essa figura aqui do lado é o nosso losango, tá certo? Deixa eu só apagar esse centro de simetria, que é lá do paralelogramo. Vamos olhar aqui o losango. O que ele fala do losango? Ele fala que essa figura apresenta os 4 lados iguais. Então, cara, se isso daqui é 1 centímetro, esse aqui é 1 centímetro, esse aqui é 1 centímetro, esse aqui é 1 centímetro. Além disso, o que ele disse? Ele disse que as diagonais são perpendiculares, ou seja, olha só, olha aqui o centro de simetria, né? Que seria, deixa eu pegar aqui um ponto. Olha aqui. Olha o nosso centro de simetria aqui no meio, né? É o ponto P. Veja que no encontro dessas diagonais, você apresenta o quê? Olha, vamos olhar aqui, ó. Tô continuando as diagonais. Desci a diagonal para cá, desci a outra e continuei com a diagonal aqui. Perceba que eu vou ter ângulo de 90 graus aqui, ângulo de 90 graus aqui, ângulo de 90 graus aqui e ângulo de 90 graus aqui. Isso aqui é a tal daquela perpendicularidade que ele tinha falado, tá? É a perpendicularidade
entre as diagonais. É esse trem aí. Quando ele fala então que essas diagonais são perpendiculares, é que quando elas se encontram, ela vai formar sempre ângulos de 90 graus, 4 ângulos de 90 graus ali. Essa é a famosa perpendicularidade. E aí perceba também o seguinte, ela divide o meu ângulo em dois ângulos iguais. Olha só. Então vamos dizer, se esse ângulo aqui, todo ele fosse 60 graus, essa diagonal vai dividir isso aqui em 30, isso aqui em 30. Tá bom? Esse aqui de cima também seria 60. Então você teria 30 graus aqui, 30 graus aqui. Tá bom? E aí o resto seria então o quê? 120 graus. Então seria 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui. Porque você sabe, ó. Então todo ele vale 120 graus. Ó, 60 mais 120, 180, mais 60, 240, mais 120, 360. Segue ali aquela regra, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, o quadrado, tá? E aí perceba também, galera, que aquele ponto P, além de ser o ponto, né, o eixo, o ponto de simetria, ele também vai ser o quê? O ponto médio das diagonais. E aí, o que acontece? Ele divide ali as minhas diagonais em tamanhos, em comprimentos iguais. Então, se a minha diagonal completa, ela tinha, né, 6 centímetros, então ela tem 3 para cá e 3 para um lado. Beleza? 3 e 3. E assim por diante. Agora, nós vamos ver aqui, por último, o quadrado, para a gente terminar a nossa videoaula aí, que já ficou até muito extensa, tá? Quadrado, ele é, de novo, ó, um paralelogramo que possui 4 lados e os 4 ângulos internos iguais, congruentes. Então, perceba que o quadrado é como se fosse a junção do retângulo e do losango. O retângulo, ele tinha somente os 4 ângulos iguais. O losango, ele apresentava somente os 4 ângulos iguais. Opa, os 4 lados iguais, né? Retângulo é ângulos iguais e losango é lados iguais. Agora, o quadrado, ele é essa junção. Ele vai apresentar os lados iguais e os ângulos iguais. Beleza? E aí, o quadrado, ele é a junção das ideias do retângulo com as ideias ali do losango. Beleza? Então, é basicamente isso. Retângulo é uma figura que possui 4 ângulos internos iguais. É um paralelogramo com 4 ângulos internos iguais. Losango, uma figura que possui 4 lados iguais. E o quadrado é a junção, ou seja, ele apresenta 4 lados iguais e 4 ângulos iguais, beleza? Tranquilo, galera? Então, pessoal, depois disso, se você quiser, galera, ó, a gente continua aí, ó, o nosso estudo depois na página 197, que vai ser a continuação da próxima aula, tá bom? Então, na página, se você já quiser estudando aí, a continuação dos nossos estudos, vem aí na página 197, onde no final eu vou te apresentar o trapézio, beleza? Tranquilo, galera? Show de bola? Então, se você gostou dessa videoaula, galera, não se esqueça aí de deixar o like, beleza? Compartilhar essa videoaula aí no seu stories, no seu Instagram. Faz o seguinte, pega, tá assistindo aula, tira um print agora do final, posta lá no Instagram e me marca, para eu saber que você tá assistindo essa videoaula, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal aí do SEV, beleza? Chuva de like aí no vídeo. Tamo junto, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fui!